Sincero. Muito bem, meus amigos, você está aqui no canal do Anderson Sincero e hoje vamos falar sobre algo bastante polêmico também, que é a questão da isenção de IPVA para veículos eletrificados. Para que vocês entendam o contexto desta matéria e que fiquem por dentro do assunto, no Brasil hoje nós temos vários estados que concedem isenções para veículos eletrificados, sejam eles os plug-ins, os não plug-ins ou os 100% elétricos. Alguns estados concedem a isenção total para esses modelos, outros apenas para os 100% elétricos, outros com isenções apenas para veículos produzidos naquele estado, com as suas plantas de fabricação, e assim por diante. Eu já fiz alguns vídeos aqui onde mostrei os estados e quais os modelos que permitem essa isenção, que, convenhamos, é sempre, uma economia a mais e algo que você pode usar o dinheiro para diversas situações. Em Brasília, no Distrito Federal, é um desses locais, um desses estados, que é ali meio que o escritório nacional do Brasil. E lá em Brasília, já desde sempre, é um estado que concede isenção total para esses veículos 100% elétricos e eletrificados. Desde algum tempo, já houve alguns problemas com a venda de veículos eletrificados lá em Brasília. Isso porque a Secretaria da Fazenda da capital começou a identificar determinadas artimanhas, tanto por parte de quem vende, como também por quem compra, já que muita gente, principalmente dos estados mais próximos, compravam um veículo lá no Distrito Federal, arranjavam um endereço por lá, voltavam para os seus estados e continuavam com os veículos registrados em Brasília. E com isso, tinham esse gigantesco benefício da isenção do IPVA. Em alguns casos acontecia o contrário, muitos compravam seus veículos aqui em São Paulo, em outros estados que não possuem, por exemplo, como Minas Gerais, a isenção do IPVA para os veículos eletrificados, com exceção agora dos veículos somente da Fiat, que tem a sua produção em Betim e que são híbridos leves. Então eles saíam dos seus locais federativos, compravam em Minas e registrava depois lá em Brasília. Olhamos aqui para a matéria do Diário Poder que diz o seguinte: GWM afirma que auxiliará motoristas no caso da isenção do IPVA no Distrito Federal. E por que a GWM auxiliará? Porque as marcas lá, principalmente a WM e o ID, para vocês terem uma ideia, são as duas unidades federativas que mais vendem veículos eletrificados. Então a marca estuda a possibilidade de uma ação jurídica, para proteger o interesse das empresas e de todos os clientes de Brasília. Olha só, matéria do Jason Guedes, ele diz o seguinte: desde a virada do ano, então, os motoristas eletrificados vivem um impasse. Primeiro, eles descobriram que o governo do Distrito Federal, o GDF, mudou a regra de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, de modelos híbridos e elétricos, retirando o benefício de quem realizou a compra fora de Brasília. Depois, a Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal afirmou que os modelos adquiridos na modalidade de venda direta, que são aquelas vendas que estão ligadas a um maior desconto e uma fatia importante também da própria GWM, que vende muito nessa modalidade direta, tem descontos vantajosos para a compra desses veículos, mas com a compra realizada no Distrito Federal, teriam sim direito ao benefício. No entanto, na última semana, o órgão voltou atrás e afirmou que todos os veículos com nota fiscal de fora de Brasília teriam que pagar sim o IPVA. Dentre os motoristas que mais sofreram impactos estão os que compraram modelos da GWM por conta da venda direta. Segundo a marca, a estratégia de preço único e faturamento direto foi criada para garantir ao cliente o menor índice de desvalorização aliado à grande eficiência de custos de operação, é propaganda. Aí eles dizem que essa estratégia permitia também que clientes do Distrito Federal tivessem direito ao benefício de isenção de IPVA para veículos híbridos e elétricos. Assim, os veículos eram vendidos pela rede de concessionárias da GWM Brasília e emplacados no Distrito Federal, afirma a importadora. E evidentemente que essa mudança, a partir de agora,
fez com que a própria GWM tivesse ali uma queda gigantesca no faturamento. No início de janeiro, após a alteração da legislação de IPVA, com muitas informações divergentes, causaram insegurança aos proprietários de veículos eletrificados adquiridos no Distrito Federal, que se pronunciou garantindo que a interpretação da nova legislação permitia que os consumidores que compraram seus veículos seguindo as legislações da época da aquisição manteriam seu direito ao IPVA, exceto aqueles veículos em que o primeiro emplacamento foi realizado em outro estado. Então acontecia antes, até a mudança dessa nova regra tributária em Brasília, muitas pessoas, como eu falei, compravam aqui, levavam para lá, só que agora tem que ter o primeiro emplacamento lá no Distrito Federal. Estes precisarão pagar o IPVA. E diante do caso, então a GWM espera fazer aí uma audiência para debater esses e outros casos. Meus amigos e minhas amigas, existem muitos problemas em relação ao próprio IPVA. Brasília é um polo onde muita gente sai daqui, compra lá. A gente sabe que tem algumas questões aí bem complexas, tributárias, né? Os próprios sistemas estaduais entendem de outra maneira. Se você traz o teu carro, se você registra o teu carro em outro estado com isenção e traz para o estado de São Paulo, por exemplo, já há uma detecção da inteligência dos próprios radares e pode trazer algum tipo de consequência. Muitos desses clientes, na pessoa física, aqui fala um pouco mais também da pessoa jurídica, mas na pessoa física que fizeram isso, compraram o carro lá, registraram lá e vieram morar para cá, mesmo sem ter uma residência lá, hoje já foram chamados pela própria Secretaria da Fazenda de Brasília e terão ali que restituir o valor do IPVA. Você tem que pensar muito bem sobre isso, porque pode ser considerado um tipo de fraude fiscal. Houve, até antes mesmo deste caso se tornar mais público, questões muito complexas também no Paraná, onde o Paraná reduziu a isenção para os veículos 100% elétricos, mas Santa Catarina tinha a proximidade com os estados, faziam com que as pessoas compravam, colocavam no nome de algum parente e tinham lá esse benefício, e isso tem gerado vários problemas. A minha visão sobre isso é a seguinte: se você compra um veículo 100% elétrico ou eletrificado de modo geral, pensando apenas na economia que você terá do IPVA, que eu sei que é importante, se tem direito, se está na lei, está tudo certo. Mas ao longo do tempo, não acredito que isso se permanecerá até que se popularizem, até que as grandes empresas tradicionais comecem a fazer um grande volume de vendas e os estados que já possuem ali dívidas, precisam de orçamento a cada ano melhor e maior, no médio e longo prazo, acredito que todos os estados, principalmente os maiores, aqueles que mais vendem, não vão deixar isso por muito tempo tão livre dessa forma. Para saber essas e outras informações, é aqui no meu canal Anderson Sincero. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, torne-se membro, contribua das diversas formas disponíveis. Fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, fui.